Bom dia. Bom, gente, sejam todos muito bem-vindos, né, à nossa primeira aula oficial do segundo semestre. Bom, gente, aqui eu queria até falar para vocês um recadinho bem rápido sobre a duração das aulas, né? Nesse momento, eu estou tentando fazer umas aulas um pouco mais curtas. Eu venho até falando isso nos outros vídeos, porque já vi que uma aula mais longa não interessa tanto você, né? Você assiste um pouco do vídeo e depois já sai. Então, eu vou tentar deixar as aulas mais rápidas, mais dinâmicas, para que vocês tenham um desempenho melhor. Mas se por acaso alguém não tiver entendido, não tiver gostado dessa maneira, deixa aí nos comentários, né? Bota aí quando você for colocar sua frequência, coloquei não gostei dessa maneira, faça mais lento, faça mais rápido, não sei. Deixa aí alguma dica aí que eu vou tentar seguir, tá? Gente, de começo, nós já vamos começar com uma coisa que se faz muito importante dentro de todo o estudo que você for ter, que é o quê? Relembrar, revisar, recapitular aquilo que você já passou. Por quê? Porque se você vê aquilo uma vez e não vê mais, nosso cérebro entende que aquilo é desnecessário e simplesmente apaga aquilo dali da tua cabeça. Então, nós vamos dar uma relembrada nos assuntos que a gente estava vendo no finalzinho do primeiro semestre para que vocês tenham essa facilidade de pegar esses próximos mais facilmente, né? Porque passamos aí um período aí sem aula e tudo mais, teve as avaliações. Então, vamos relembrar rapidinho para a gente ter certeza de que não está ficando nada para trás, tá bom? Coisa rápida. Então, vamos lá. Deixa eu me localizar aqui. Deixa eu ver. Pronto, ó, começaremos aqui com a seguinte indagação. Tudo pode ser arte? Essa é uma pergunta que eu fiz na primeira aula que a gente teve e que ao longo do tempo a gente foi construindo essa resposta juntos. Que, querendo ou não, nunca será uma resposta concreta. Eu não vou ter uma definição assim perfeita. Posso até encontrar uma definição. Entretanto, existem muitas outras correntes que vão dizer que essa definição não está correta. Porque ela é precipitada em algum ponto ou outro ponto, mas partindo do ponto que a gente está agora, você consegue me responder essa pergunta? Tudo pode ser arte? Vocês lembram daquela primeira aula, quando eu fiz um desenhozinho no quadro e perguntei para vocês se isso ali era arte? Alguns disseram que sim, outros disseram que não. Outros disseram que talvez, outros disseram que era muito bonito, outros disseram que era muito feio. Então, existem muitas visões sobre o mesmo assunto, mesmo que seja ele um desenho no quadro. Então, por exemplo, a gente tem a imagem de uma pessoa no supermercado, em que a gente diz, ó, essa imagem aqui que tem umas prateleiras, tudo muito bem colorido, muito bem bonito, pode ser considerado uma arte? Porque já partindo do ponto que tudo poderia ser, isso aqui pode ser. Mas chegamos à conclusão que nem tudo pode ser considerado arte, né? Precisa-se de um propósito, precisa-se de um sentido entrelaçado com aquilo. Então, mesmo que seja bonito, não quer dizer que é artístico. Pegaram a ideia? Qualquer coisa, se você não tiver entendido, volta lá, aí 2 casas no jogo aí da vida e assista a aula de número 1, que está aqui no YouTube, viu? Procurem em algum lugar, vocês vão encontrar. Depois falamos da pop art, né, que criticava essa vertente de que tudo seria considerado arte e começaram a colocar várias coisas sem sentido para serem transformadas em arte. Por quê? Porque tudo estava virando arte. Então a gente falou da evolução da pop art, que era um medo que ela não sabia que tinha, mas que iria acontecer futuramente, que eram as redes sociais. As redes sociais criou um padrão muito definido na cabeça de todo mundo, que o bonito, sei lá, por exemplo, falando de quê? Falando de casa. Bonito é uma casa enorme, cheia de um jardim magnífico, uma piscina. Bonito é aquilo. Criou-se esse padrão de se você só terá uma vida boa se tiver aquilo. Mas não necessariamente isso é verdade. Então a pop art não sabia que isso iria acontecer, mas já foi uma previsão lá em 1960. Cerca aí de 60 anos atrás, né? Então, nós que estamos hoje vivenciando isso, podemos conhecer um pouco da história de como isso tudo começou. A pop art criticava muito a televisão porque colocava no imaginário das pessoas, por exemplo, carros, motos, muitas e muitas coisas que criavam-se padrões que, para ser legal, as pessoas deveriam ter, né? Você deveria ter aquilo para você ser uma pessoa legal, uma pessoa, na época, descolado, né? Então, é muito interessante essa cultura do pop art. Eu queria até que quem
tiver interesse, volte aí na aula ou procure mesmo no livro para você realmente entender. Não é simplesmente decorar não, né? Inclusive, foi uma questão de prova. Tá passando um carro de som aqui, não sei se vocês estão ouvindo aí. Foi uma questão de prova, né? E muita gente errou. Uma questão simplesmente que foi feita para dar ponto para vocês. Aí na prova até fiz um comentário, né, que algumas dessas questões foram elaboradas para vocês. Eu não lembro se essa daqui foi, né, mas teve uma questão que era relacionada a isso, né. Aqui é a arte de Andy Warhol, mas só fazendo um pequeno comentário, que é justamente essa cultura do pop art. Ele falou, então tudo pode ser considerado arte. Pegam-se algumas latas de sopa, né, de uma marca famosa, né, que é a Soap Bekens, que é lá dos Estados Unidos, né. Eu acredito que é dos Estados Unidos, mas depois se alguém quiser pesquisar e dizer que não é, pesquisei, tá? Porque eu não veio na memória no momento. Mas não vem ao caso. Colocou-se algumas latas, né, algumas imagens de lata e disse isso aqui pode ser considerado arte. E se considerou. Ainda hoje é considerado uma arte dessa cultura do pop art. Então, depois vocês, como eu venho sempre falando, depois revejam com mais paciência, tá? Falamos da relação entre arte e filosofia, que é muito interessante a gente ter essa consciência. Entramos na relação de que arte é experiência. Essa aqui era outra questão da prova. Arte é experiência. Eu preciso de uma experiência prévia para poder entender alguma obra ou não? Simplesmente se eu ver, bater meu olho naquilo, vai ser interessante e vou conseguir entender. Aqui cabe ressaltar um pequeno detalhe. Talvez a experiência seja muito positiva, né, quando é uma obra mais elaborada, uma obra que é abstrata, que é uma coisa que nós, simplesmente por ver, não vamos entender o que é. Mas cabe ressaltar também que a ausência dessa experiência às vezes pode te causar uma impressão muito melhor do que se você tivesse. Porque então, imagina que uma obra, que eu nunca tive contato com obra, sei lá, vejo pela primeira vez, que eu falo, caramba, a pessoa se dedicou muito para pintar isso, passou horas e horas lá numa tela, rabiscando para poder chegar a essa conclusão. Então, eu tenho uma visão daquela obra, mas às vezes eu tenho um conhecimento e sei que aquela obra deu trabalho para fazer, mas está usando as técnicas erradas, a pessoa não se dedicou tanto, perdeu um pouquinho de tonalidade, a textura não está legal. Então, a minha experiência, que eu já tinha prévia, acabou me atrapalhando e não me ajudando. Então, é interessante a experiência, mas ela é dispensável em alguns momentos, tá bom? A arte existe porque a vida não basta. Essa frase é muito interessante e se faz pertinente. Dizer, por que a gente estuda arte? Exatamente por isso. Se você ficar só no... Imaginem a vida de vocês hoje. Se fosse só escola, casa. Escola, casa. Escola, casa. No momento só casa, né? Porque nem escola tá podendo ir. Mas imaginem, se não tivesse... sei lá, os artistas no YouTube para você assistir, se não tivesse um circo às vezes para você ir, se não tivesse um espetáculo ou outro de música para você contemplar, né? O Nelsinho aí, quem frequenta, né? Não é um espetáculo, né? Mas que tem música, então envolve artistas. Então a arte existe para isso e a gente precisa sim conhecer muito bem ela. Vamos adiante, né? Aqui tem a ilustração daquele filme lá que eu falei pra vocês que era muito interessante. Alguém assistiu? Se tiver assistido, bota aí junto da frequência aí. Agora o meu tudo é assim, bota aí nos comentários. Vimos aquelas artes bastante impressionistas do Ron, né? Deixa eu ver mais alguma coisa que eu queria falar pra vocês. Sim, muito interessante também essa questão do tempo, da cronologia, né? Isso é uma questão de prova, acho que eu coloquei 2 questões na prova sobre isso, porque eu acho muito pertinente que a gente realmente aprenda, não simplesmente decore não. Então, tenho certeza que se eu falar hoje de cronologia para vocês, todos da sala podem não me responder, mas no mínimo 1, 2, 3, 4, 5 vão conseguir. E esse é realmente o objetivo, que vocês entendam, não simplesmente decorem. Aí depois a gente pode até conversar um pouco mais sobre isso, mas vou continuar para não ficar tão longo, né? Vamos ver aqui, mais adiante, como ler uma obra, já fui. Pronto, era esse o objetivo da revisão, né? Vamos ver aqui quanto tempo tá. Estamos aqui com 9 minutos, tá ótimo. Tá quase, viu, gente? Não se apresse, estou quase terminando. Aqui começa o nosso assunto desse segundo semestre, que é um assunto um pouco mais pegado, né? Não é um assunto tão tranquilo quanto o assunto do primeiro semestre, pelo menos agora nesse primeiro momento,
mas posteriormente vai ficar bem legal também. Aqui nós vamos começar com a proposição das linguagens. Eu vou até ler essa frase, ficou meio bagunçada aqui, mas eu tinha organizado bem direitinho, é porque na hora que coloca no slide dá uma corrompida. Mas eu vou ler aqui com vocês, peço que vocês me acompanhem aí, pode ser aqui no vídeo ou até no livro de vocês que também tá, só para a gente se situar no assunto, tá bom? Nós somos os propositores, nós somos o molde, cabe a você soprar dentro dele o sentido da nossa existência. Somos os propositores, nossa proposição é o diálogo. Sós não existiremos, não existimos. Estamos à sua mercê, nós somos os propositores. Enterramos a obra de arte como tal, os chamados você, para que o pensamento viva através da sua ação. Nós somos os propositores. Não lhes propomos nem o passado, nem o futuro, mas o agora. Nesse ponto a gente vai falar sobre artistas propositores. O que seria isso, Leonardo? Eu não estou entendendo, estou boiando. Esse texto aí não entendi, foi nada. O que seria esses artistas propositores? Assim, para um exemplo de primeiro momento, a gente poderia classificar como aqueles artistas de improviso. Para um primeiro momento, vamos classificar com isso. Depois a gente vem com a definição melhor. Mas não sei se vocês já viram na televisão, tinha um programa, até esqueci o nome no momento, mas era no Multishow, em que era tudo improvisado. Chegava um na plateia, eles perguntavam para a plateia, chegavam na plateia e falavam, me fala um lugar, falava lá o lugar. Me fala uma situação, falava uma situação. Me fala quantas pessoas tem. Isso perguntando para a plateia. E a plateia, eles juntavam essas informações da plateia e faziam um espetáculo de comédia em cima daquilo. O que era aquilo? A partir das proposições que as pessoas faziam, né, das proposições que as pessoas faziam, eles construíam o espetáculo deles. Então, se falavam-se, ó, vocês vão estar em Londres, são 5 pessoas, vocês estão bêbados e estão num casamento. Eles iam encenar aquela proposição que as pessoas da plateia fizeram. Então, esse é um exemplo muito bom. Depois eu vou até pesquisar o nome deles e passar para vocês. Mas é um espetáculo de comédia, era, né? Não sei se ainda tem, que passava no Multishow. Depois eu vou procurar e passar para vocês, que é muito interessante que a gente veja nesse sentido. Aí temos aqui uma definição não, aliás, temos aqui a continuação desse ponto, dessa relação no conteúdo de vocês, tá? Temos aqui, ó. Você já ouviu falar de um artista propositor? Sabe o que isso quer dizer? Então, veja aí na cabeça de vocês, nas memórias de vocês, se vocês já tiveram algum contato com um artista desse tipo, que eu acabei de dar a definição para vocês, ou se não, se é uma coisa muito, né, que vocês não têm a mínima ideia, ou pelo menos nunca ouviram falar disso acontecendo, né? Assim, a gente pode trazer isso um pouquinho por circos. Eu sempre gosto de trazer por circos, porque é uma coisa que a gente tem a maior relação aqui na nossa cidade, né? Nossa cidade é um pouco pequena, não tem teatro, essas coisas, então o circo acaba sendo uma fonte muito interessante para a gente estar sempre fazendo relação. Então, esses artistas propositores, eles trabalham principalmente com a participação do público. Deixa eu até deixar em vermelho aqui, ó. Participação... Eita, cobri foi tudo. Participação do público na obra. A obra não quer simplesmente dizer que é um quadro, não quer simplesmente dizer que é uma escultura, que é uma gravura, que é uma fotografia. A obra pode ser qualquer coisa que eles estejam encenando, igual eu falei para vocês agora, 2 minutinhos atrás, do público participando na obra de comédia, de stand-up. Então, essa participação é o que torna um artista propositor. Quer dizer, Leonardo, se eu trabalhar fazendo pinturas na rua, o público me vendo, eu sou um artista propositor? Não. Por quê? Eles não estão participando na obra, eles estão sendo o quê? Telespectadores e não propositores. Para que isso acontecesse, você teria que fazer, por exemplo, gravuras das pessoas. Isso seria talvez um artista propositor. Por quê? Porque você estaria tendo a participação do público dentro da sua obra. Pegaram a ideia? Acho que sim, né? Esse movimento surgiu no Brasil cerca de 1950, 1960, foi mais ou menos entrelaçado ali com o movimento pop art, né? Na hora que ele acabou, o movimento pop art começou. Na sua concepção, a arte precisa ter relações com quem cria, como também com quem
aprecia. O artista se tornou coautor da sua própria obra. É muito interessante que a gente veja isso, porque faz relação justamente com o que eu acabei de falar para vocês. Um artista de rua que está pintando na rua, ele não é o coautor da obra, ele não está participando da obra em segundo plano. Ele é o primeiro plano e ele faz tudo sozinho. Você está só telespectando. Não, perdão. Você está sendo só o telespectador. Eita, quase não sai a palavra. Você está sendo só o telespectador. Então, é muito interessante que a gente veja isso, porque nessa concepção seria muito mais interessante você participar da obra. Voltando aqui um exemplo na vida real, eu pedi para vocês elaborarem algumas questões, né, alguns dias atrás, e peguei algumas dessas questões e joguei na prova. O que é que eu queria com isso? Ser o coautor da prova. Vocês seriam os propositores mesmo sem saber, porque eu não avisei, né? Porque senão vocês vão fazer umas questões muito fáceis. Eu não avisei justamente para isso, porque eu queria a participação de vocês e eu me tornar um coautor, para chegar nesse momento e a gente trazer essa relação. Então tá tudo aí entrelaçado, tá bom? Principais artistas desse período, Hélio Oiticica e Lígia Clark. A gente vai ver depois, nós vamos ver depois, algumas definições mais aprofundadas deles, mas eu não vou nem retomar nesse momento não, porque, como eu já disse para vocês, o objetivo da aula é ser um pouco mais curta. Então a gente vai parar aqui nessa introdução, que eu já comecei aí a trazer para vocês os assuntos. Peço que vocês deem uma lida no livro didático de vocês, para que vocês já cheguem aqui com um conhecimento prévio do que a gente vai retomar a partir daqui. Então comecem lá pelo Hélio Oiticica e também leiam aquela parte da Lígia Clark para a gente passar por ele de uma maneira bem tranquila na próxima aula. Bom, gente, espero aí que vocês tenham entendido. Se ficou muito rápido, né? Espero que vocês deixem aí na hora que vocês forem colocar a frequência de professor. Eu achei muito rápido, não consegui acompanhar, eu achei bom, assim, gostei, assim. Então, deixem o feedback aí de vocês, positivo, negativo, porque a gente faz isso pra vocês, tá bom? Então, até a próxima, gente.